Olá pessoal, meu nome é Fernanda Souza Lima, sou graduanda do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre a teoria sintética, genética das populações e formação de novas espécies. Essa aula ela está voltada aí para a parte de evolução, tá? É o capítulo 10 do livro de vocês, página 137, vocês podem estar acompanhando aí, viu? Então, pessoal, o objetivo da nossa aula é entender como as transformações no ambiente podem influenciar no aparecimento de novas espécies e o que deve acontecer com a frequência de alelos recessivos e dominantes ao longo do tempo. Nós iremos aí começar falando sobre a evolução, né, uma mudança na frequência dos alelos das populações. Então, a evolução ela pode ser compreendida como a mudança da população ao longo do tempo, uma mudança aí na frequência desses alelos. E como é que a gente pode estar vendo isso dentro da genética evolutiva? Bom, no início do século XX, muitos cientistas pensavam que os alelos dominantes eles deveriam aumentar na população, sendo que o oposto ocorreria com os alelos recessivos, ou seja, eles diminuiriam. Então, a lei de Hardy-Weinberg, que foi criada por Godfrey Harold Hardy e William Weinberg, eles disseram que essa frequência de alelos ela não muda ao longo das gerações, ou seja, ela é constante e ela está aí, ela é constante dependendo de alguns fatores evolutivos, tá? Então, assim, Hardy ele era um matemático e Weinberg ele era um ginecologista obstetra. Então, eles estudavam, eles trabalhavam de maneira independente e na mesma época, no mesmo período aí, eles encontraram os mesmos resultados, eles publicaram basicamente na mesma data, tá? Datas próximas. Então, por isso que a lei ela ficou conhecida aí com o nome dos dois. Não significa que eles trabalharam junto, mas que eles trabalharam de maneira independente, porém encontraram os mesmos resultados, tá? Então, essa lei de Hardy-Weinberg diz o quê? Que a ausência de fatores evolutivos, como mutação, seleção natural, migração, deriva genética, ela não vai mudar aí a frequência dos alelos ao longo das gerações. Ou seja, a frequência desses alelos elas permanecem constante de acordo aí com os princípios de Hardy-Weinberg. Que princípios são esses? Esses princípios eles dizem o quê? Que não vai que essa população ela vai se manter constante quando a população é muito grande, ou seja, é o suficiente para que não ocorra desvios ou mudanças significativas, né, por causa do acaso na frequência dos alelos. Não há mutações, não há migrações, ou seja, não podem entrar e nem sair genes nessa população. Todos os genótipos devem ter a mesma chance de sobrevivência ou reprodução, ou seja, não há uma seleção natural, tá, pessoal? Os cruzamentos ocorrem ao acaso, isto é, não há uma seleção sexual, ou seja, a população ela é pamítica, tá? Então não há aí uma seleção em relação à sexualidade desses indivíduos, dessa população. Então, o que Hardy e Weinberg eles quiseram demonstrar aí é que a ausência desses fatores evolutivos, a proporção dos alelos na população não muda. E após uma geração de cruzamentos ao acaso, as frequências genotípicas também não se alteram, né? Então, assim, um exemplo disso é o nanismo, que é uma característica de alelo dominante, né? Embora o nanismo seja uma característica dominante, a tendência é que a frequência desse alelo seja constante ao longo do tempo. Por isso que a gente não tem aí uma população com a presença expressiva desse alelo, tá? Bom,
Aqui nós temos uma pequena população aqui, é somente realmente para demonstrar essa lei de Reid-Weinberg, que vocês também podem encontrar aí como a genética de populações, né? Então, assim, nós temos aí uma pequena população onde aparecem alelos dominantes recessivos, tá? Então, aqui a frequência do alelo dominante, ela é representada por P, e nós encontramos aí 6 alelos, de 20 alelos, nós temos 6 que são dominantes. Então, a frequência dele, se a gente pegar aí 6 dividido por 20, pelo tamanho da população, nós temos aí 0,3 ou 30%, tá? Enquanto a frequência do alelo recessivo, que é representada pela letra Q, ela aparece aí 14 vezes nessa população, ou seja, 14 dividido por 20, a gente tem aí a frequência dele de 0,7, ou seja, 70%. Isso quer dizer que basicamente a lei de Reid-Weinberg quer dizer o quê? Que a frequência de alelos dominante e recessiva é igual a 1, ou seja, igual a uma população 100%. Então, a gente pode ter aí esse cálculo, ele serve para a gente identificar aí a frequência de alelos em uma população, tá? Então, o cálculo da frequência de alelos, nós podemos calcular a frequência de determinado alelo ou indivíduo considerando um dado real obtido de uma amostra da população. Esse dado pode ser a frequência de indivíduos dominantes ou recessivos na população. Ou seja, nós temos aí a frequência de homozigotos dominantes, a frequência de heterozigotos e a frequência de homozigotos recessivos. Tudo isso se igualando a 1, que é como se fosse aí 100%, tá? Da população. Quando a frequência de alelos e de genótipos de uma população se mantém, dizemos que a população está em equilíbrio gênico, tá? Quando mantém aquela frequência de alelos. Mas você pode perguntar, será se essas condições, aqueles princípios que a gente viu anteriormente, será se existe uma população que acontece aquilo, que está em equilíbrio? É muito difícil dizer isso, porque é quase impossível não se ter uma mutação dentro de uma população, por exemplo, a população ela tem que ser grande, né? Então, há populações pequenas. As migrações também, pode ser que tenha migrações aí. Então, se tem migrações, vão ter genes diferentes dentro dessa população. Então, quando essa frequência de alelos e genótipos de uma população se mantém, dizemos que a população está em equilíbrio gênico. Pelo que foi demonstrado, vemos que apenas as leis de Mendel e a reprodução sexuada não alteram a frequência dos alelos em uma população. Então, como eu falei para vocês, é praticamente impossível aí termos uma população com esses princípios, né, para que esses alelos continuem em uma constante, certo? Então, e o fato do alelo dominante do A ser um alelo dominante também não faz com que essa frequência aumente ao longo das gerações. Foi o que eu falei lá no caso do nanismo. Pode ser uma característica dominante, isso não significa que ele vai se sobressair aí em relação às outras, tá? Com base nessa população, nesse estudo hipotético aí, podemos caracterizar matematicamente a evolução, sendo que esta ocorre quando a frequência dos alelos de uma população se altera ao longo das gerações. Então, para que haja a evolução, tem sim que ter aí a alteração ao longo das gerações na frequência dos alelos. Então, pessoal, agora nós iremos falar um pouco sobre deriva genética, tá? A deriva genética é quando a frequência dos alelos em uma população pode mudar ao acaso, ou seja, é observado facilmente em populações pequenas, né? Quando ocorre aí a mudança nessa frequência de alelos, que ela não ocorre por mutação e nem por uma seleção natural, ela acontece aí por acaso, né? E ela pode ser de 2 tipos, tá? Ela pode ser como um efeito gargalo ou um efeito fundador.
Agora nós iremos entender aí esses dois tipos de deriva genética. No efeito gargalo, por exemplo, nós temos uma população original e digamos que acontece aí uma catástrofe, algo por acaso, e que reduza aí o tamanho dessa população e que fiquem aí poucos sobreviventes, né? Esses sobreviventes, eles não trazem todos os genes daquela população original, e eles são responsáveis aí por formar uma próxima geração, uma nova população. Então, significa dizer que o efeito gargalo é quando acontece algo que há uma chance de vida para os sobreviventes que vão formar uma nova população e que não trazem aí todos os genes da população original, tá? E nós temos também o efeito fundador, que é quando há uma população original e, digamos, eu coloquei aqui o exemplo da joaninha, né? Uma joaninha arrastada pela tempestade, né? Essa joaninha, ela se estabelece e forma uma nova população. E pode ser que ela não leve uma característica que tenha lá na população original. Então, digamos que aí essa nova população de joaninhas, ela não tenha todas as características que a população original tinha. Então, é isso. E agora vamos entender um pouco aí sobre a formação de novas espécies. Então, pessoal, uma espécie ela pode ser formada aí por um grupo de populações capazes de se cruzar e originar filhos férteis, mas que não são capazes de cruzar com outros grupos, né? Essa definição, chamada de conceito biológico de espécie, não se aplica aos organismos fósseis e aos seres que se reproduzem assexuadamente, como as bactérias. Pode-se caracterizar uma espécie como um conceito filogenético de espécie que define a espécie como o menor grupo de indivíduos que compartilham um ancestral comum mais exclusivo. Vamos usar aqui um conceito biológico de espécie que é bastante útil para explicar a especiação, ou seja, a formação de novas espécies. Nós temos aí o isolamento geográfico, né? Que é quando ocorre aí uma barreira geográfica onde essas espécies elas não têm, se existia uma população original e houve a migração e a partir de uma barreira geográfica, né, essas populações, depois da migração, essas populações elas se distanciaram e tiveram aí mutações, uma seleção natural e que fiquem bem diferentes, impedindo aí até o acasalamento dessas espécies. Elas são de um ancestral comum, houve uma migração e a partir de um isolamento geográfico, uma barreira geográfica, elas não conseguem mais ter contato. E aí vem as variações climáticas, que podem aí determinar que surjam características diferentes, realmente a adaptação, que essas espécies elas vão se diferenciando até formar novas espécies. Isso acontece também com o isolamento reprodutivo. Aqui nós temos aí uma espécie de esquilo que ela vem de um mesmo ancestral, né? Mas essa formação aconteceu devido a um isolamento geográfico, porque essas espécies elas convivem ali bem próximas, mas em lados opostos a um desfiladeiro. Então, há uma espécie, há uma adaptação diferente para cada lado. Pode ser o clima, pode ser em relação à reprodução, vai surgindo uma característica, uma mutação naquela espécie que não vai ter na outra, porque eles não conseguem aí se reproduzir, não conseguem ter o cruzamento desses dois lados, eles não se encontram para ter esse cruzamento e aí acaba se distanciando até que essas espécies elas se formem espécies diferentes, esses indivíduos que foram originados de uma mesma população. Além disso, isso pode acontecer a partir de mecanismos, né? Esses mecanismos eles podem ser pré-zigóticos ou pós-zigóticos. Os pré-zigóticos eles impedem o encontro dos gametas ou dos casais potenciais macho
de uma população e fêmea de outra, né? E não há um acasalamento nem fecundação. E aí eles podem ter aí uma diferença significativa. E os pós-zigóticos ocorrem em etapas posteriores à fecundação, o que impede o desenvolvimento do embrião e provoca a esterilidade dos descendentes, né? Nós temos aqui uma mula, por exemplo, que é o cruzamento do jumento com a égua, né? Enfim, esses são os mecanismos que podem aí contribuir para a parte da especiação, a formação de novas espécies. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre o princípio de Reid-Weinberg, né? É um conteúdo bem interessante falar sobre a genética de populações e também aí sobre esses mecanismos que podem aí trazer aí a formação de novas espécies.